Deus não quer que nós vivamos na miséria. Por exemplo, lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 8 até o versículo 12, a Bíblia fala assim para nós: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos seus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto dos teus solos, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. Tô lendo aqui ainda o versículo. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no tempo certo, no tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E no finalzinho fala assim, ó, e emprestará a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Olha que beleza, olha que beleza. Deus deseja nos abençoar em todos os nossos empreendimentos. Deus deseja que nós não tenhamos que pedir emprestado, mas que nós possamos emprestar às pessoas. O que significa isso, Marlon? O que você está querendo dizer com isso? Que eu não preciso pedir emprestado. Quando você está fazendo um empréstimo, você está pedindo emprestado aos bancos. Quando você está pedindo emprestado para alguém da família, você está pedindo emprestado. Deus quer que você empreste, ou seja, invista. Emprestar é investir. Ou investir e emprestar. Porque quando você investe em uma empresa, você está emprestando aquele dinheiro com o objetivo de que aquela empresa suba e você ganhe um lucro sobre aquilo e ela seja ajudada também com o seu dinheiro naquele momento. Então, emprestar é investir. Agora, a Bíblia falou para nós ali em Deuteronômio 28, que eu acabei de ler, de que Deus quer que nós sejamos cristãos que emprestamos a muitas nações e não tomamos emprestado. Então ele não quer que você vá lá no banco e se encha de empréstimo, por exemplo, igual acontece com a maioria dos endividados. A maioria das pessoas que estão com dívidas, elas vão lá e se enchem de empréstimos, se enchem de problemas financeiros. Não é do plano de Deus. Deus quer que você seja o que empresta às nações, ou seja, empresta aos bancos, empresta às instituições financeiras, ou seja, investir num CDB, por exemplo, investir num Tesouro Selic, num CDB, você sempre vai estar investindo e dando dinheiro para, por exemplo, o banco. E é seguro sim, muito seguro. Se você investir num Tesouro Selic, você está emprestando dinheiro ao governo e também é muito seguro. Se você estiver comprando uma ação ou um fundo imobiliário, uma ação você está emprestando a uma empresa, um fundo imobiliário você está emprestando a uma instituição que tem um fundo de papel, de tijolo, enfim, que é um imóvel e tudo mais. Ou seja, você sempre vai estar emprestando quando você estiver investindo. Por isso que a Bíblia fala, emprestará a muitas nações, mas tu não tomarás emprestado. Deus deseja nos abençoar e Deus, ele não é um Deus da miséria. Deus é Deus da fartura, da prosperidade. Ele quer que os seus filhos vivam bem aqui na terra. Seguindo os princípios milenares da Bíblia, você vai prosperar. A prosperidade vai vir até você. Entendeu? Algumas pessoas, por exemplo, que não são cristãs, elas não acreditam ou não a conhecem a Bíblia de alguma forma. Digamos assim, as pessoas que prosperaram de verdade, elas às vezes não conhecem os princípios bíblicos, mas elas seguiram os princípios bíblicos. Seguiram e aprenderam os princípios. Só não sabiam que estava na Bíblia, só não sabiam que a fonte de todo aquele conhecimento era da Bíblia, só não sabiam que Salomão já tinha falado muito antes aqueles princípios que estão sendo colocados em prática ali. Então algumas pessoas não acreditam ou não conhecem a Bíblia dessa forma, mas seguiram esses princípios e hoje em dia são pessoas prósperas, que investiram o seu dinheiro de forma correta, que cuidaram do seu dinheiro, que tiveram uma reserva de emergência. Todas essas coisas são princípios de pessoas realmente prósperas. Então imagina o cristão, imagina. Se as pessoas que não são cristãs já conseguem seguir e se dar bem, imagina o cristão que seguir. E o que Deus ensina na palavra dele sobre educação financeira, sobre prosperidade e tudo mais, essas coisas, o cristão que seguir, ele vai ser acompanhado por Deus e isso vai dar muito boa. Deus quer abençoar você, para você não precisar pedir empréstimo para bancos e nenhuma instituição, mas para você emprestar e ajudar os outros. Esse é o objetivo de Deus. Deus quer que as pessoas vejam que além de você ter uma saúde espiritual, além de você ser cristão, você também tem saúde financeira. E isso é importante. Porque as pessoas vão pensar, poxa, olha que legal, como Deus abençoa essa pessoa. Mas é porque também você está seguindo os princípios bíblicos que Deus deixou na palavra dele. Nós devemos buscar, como cristãos, e quando queremos sair das dívidas, mudar a nossa mentalidade em relação ao dinheiro, por exemplo.
Porque mudando a mentalidade, agindo com essa mentalidade mudada, você não vai precisar pegar emprestado, você vai poder investir, emprestar e viver, por exemplo, se você quiser, para a obra de Deus. Porque algum dia, atingido a liberdade financeira, você vai poder viver para a obra de Deus e não mais para outras coisas. A maior razão de uma pessoa estar com dívidas é a mentalidade da pessoa com relação ao dinheiro. A pessoa, por exemplo, está lá cheio de dívidas. O que você diria para mim, Marlon? Eu estou cheio de dívidas, qual que é a primeira coisa que eu devo fazer? Você deve saber de onde é a fonte que fez você chegar às dívidas. E a fonte é a sua mentalidade. É o que você tem aqui, ó, no subconsciente, como a gente chama. Porque nada do que você fez com relação ao seu dinheiro foi algo assim espontâneo. Você acordou, hoje eu quero me endividar. Não, você foi fazendo. Você foi fazendo assim com várias crenças que você tinha. Vou comprando isso, vou comprando aquilo e tudo mais. E de repente você estava numa bola de neve que não conseguia mais sair. O que nós aprendemos com isso? Existe uma fonte da onde essas dívidas saem. E essa fonte se chama nossa mentalidade. Então, assim, as coisas não acontecem instantaneamente. Primeiro vem no pensamento. Eu não estou falando que a pessoa planejou estar endividada, mas ela, de alguma forma, planejou gastar mais do que deveria. De alguma forma, ela pensou, poxa, vou gastar isso, vou gastar aquilo, depois eu pago, vou pagar, eu vou conseguir pagar, e de repente não conseguiu pagar, e de repente surgiu uma coisa inesperada, de repente alguém ficou doente, e de repente ela estava cheio de dívidas. Então, o que acontece aqui? As pessoas precisam entender a raiz do problema. A raiz do problema não é a falta de dinheiro, na maioria das vezes. Não é. A raiz do problema de você estar endividado ou você estar com dívidas atrasadas não é a falta de dinheiro. Me diz uma coisa, quantas vezes você pegou empréstimos? Quantas vezes você trabalhou 10 horas por dia ou a mais? Quantas vezes você chegou em casa e falou, meu Deus, eu tô cheio de dívidas, eu vou trabalhar mais? Gente, é a sua mentalidade em primeiro lugar. Na maioria esmagadora dos casos, vai ser a sua mentalidade que vai definir se você está com dívidas ou não. Eu gosto de uma frase que ela fala assim, ó, dê 5 mil reais a uma pessoa com mentalidade de pobre. Olha que interessante isso aqui. Dê 5 mil reais a uma pessoa de mentalidade pobre e ela vai comprar um iPhone. Agora, dê 5 mil reais para uma pessoa de mentalidade de rico e ela transformará em 50 mil reais. Olha que interessante isso aqui. Pessoa com mentalidade de rico pode transformar 5 mil reais em 50 mil reais. Agora, a pessoa com mentalidade de pobre vai fazer o quê? Vai comprar um passivo, vai comprar algo que tira dinheiro do bolso dela ou dele. E isso é normal para a maioria das pessoas. Na minha mentalidade, no que eu acredito, não deveria ser normal. Mas infelizmente é normal para a maioria das pessoas. Ah, ganhou dinheiro, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo. As pessoas não pensam primeiro em comprar ativos e coisas que podem gerar, como que eu posso dizer assim, uma rentabilidade, multiplicar aquele dinheiro. A maioria dos brasileiros, e isso é verdade, a maioria esmagadora dos brasileiros nascem em um lar que não sabe lidar com o dinheiro da forma correta. E isso faz com que ele entre naquela bola de neve. Por exemplo, as pessoas não conhecem os princípios milenares bíblicos sobre o dinheiro e vivem até morrer com a mentalidade de pobre. Mentalidade de pobre. Pega o dinheiro e pensa o que eu vou comprar, qual conta eu vou pagar primeiro. Meu Deus, que desespero. Essa é a mentalidade pobre. Mas quando você vai para uma pessoa com mentalidade próspera, a primeira coisa que ela pensa quando ganha dinheiro, quando faz o dinheiro ali, é no que eu vou investir para que esse dinheiro multiplique. E isso não é uma forma errada ou egoísta de ver o dinheiro. Não. Você vai pensar e vai dividir esse dinheiro porque você sabe que lá na frente você vai estar mais velho, você vai estar provavelmente com menos saúde, você vai querer trabalhar em outro emprego, você vai querer sair do seu emprego, por exemplo, você vai querer ter paz financeira, você vai querer fazer uma viagem com a família. Então tudo isso você pensa, ok, eu posso investir esse dinheiro. E daí eles tiram uma parte também para realizar os sonhos dele. É isso que as pessoas com mentalidade rico, eu não estou falando rico que recebe lá seus 50, 60, 100 mil por mês. Eu estou falando mentalidade rico. A pessoa que pensa assim, poxa, o que eu quero pra minha vida lá na frente? Ela vai pensar, lá na frente eu quero isso. Então, se lá na frente eu quero isso, hoje eu preciso tirar isso. É simples, mas as pessoas não fazem. Depois que a pessoa vai se preocupar em pagar as dívidas. Depois que a pessoa vai pensar, poxa, qual dívida que eu preciso pagar? Qual dívida que eu tenho para pagar aqui durante esse mês? Entendeu? Que a dívida acaba não sendo a prioridade, mas eu não estou dizendo que as dívidas atrasadas não são prioridade. Porque assim, ó, deixa eu te explicar. Se você está com dívidas atrasadas, a dívida que eu estou falando aqui é um comprometimento por mês. Você tem lá o seu aluguel, a luz, a água, a internet, seja o que for. É isso que eu estou falando.
a comida, o mercado, enfim, esse dinheiro que eu tô falando, eu não tô falando de uma dívida atrasada. Se você está com uma dívida atrasada, você precisa sim se organizar, fazer uma reserva anti-dívida para pagar essa dívida e depois você se preocupar com investir lá pro futuro ou até mesmo realizar um sonho ou até mesmo viajar. Depois você se preocupar com isso, primeiro essa dívida, entendeu? Só que eu te garanto que isso dá certo, essa mentalidade de você pensar assim, o que eu quero pro meu futuro, eu quero investir primeiro, eu vou investir primeiro e depois eu vou, depois esse dinheiro aqui eu vou gastar com os gastos essenciais durante o mês. Então isso dá muito certo. Eu te garanto que as pessoas de mentalidades prósperas elas fazem isso. E aí você pode olhar para mim assim, mas meu salário não dá. Eu realmente acredito nisso. Muitas pessoas e muitos brasileiros o salário não dá. Por isso que você vai ter que pensar, nesse momento você vai ter que pensar. Se você colocar no papel aí falando do meu salário não dá para eu pagar, colocar uns 100 reais, 50 reais de investimento e o restante do mês eu passar, você vai ter que fazer uma renda extra por mês, vai ter que vender alguma coisa aí para conseguir pagar alguma dívida que tá faltando. Enfim, isso tudo vai ser necessário agora, mas lá na frente vai dar certo, entendeu? Investir